O Ministério Público denunciou por feminicídio o homem que matou a facadas uma transexual em janeiro deste ano em Porto Ferreira. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Reinaldo Aparecido Cruz invade um bar, vai atrás de Rafaela Moraes. Lembra das imagens que nós mostramos aqui? Então, ele atingiu ela com golpes de faca. Essa imagem daquela ocasião em que aconteceu toda essa confusão que foi registrado pela câmera. Olha lá, quando ele entra e acaba atingindo, né? A pessoa, tinha muita gente lá, olha lá, aplica os golpes e tal. A pessoa cai no chão e depois ele vai embora, né? Tem uma reportagem sobre isso, põe no ar. Detido no dia seguinte à morte de Rafaela Moraes, de 28 anos, Reinaldo Aparecido Cruz, de 43 anos, que está preso preventivamente, foi denunciado pelo Ministério Público por feminicídio qualificado. Para a Promotoria de Justiça, a motivação do crime é torpe e Reinaldo teria impossibilitado a vítima de se defender. É uma discussão que chegou, na verdade, até o Superior Tribunal de Justiça, porque a maioria entendia que a Lei Maria da Penha ela se aplicava com um olhar sobre o sexo biológico, né? Então, uma mulher com sexo biológico feminino só que teria acesso à proteção inserida naquela legislação. E aí o Superior Tribunal de Justiça ele sinaliza que não, porque quando nós pensamos sobre um mecanismo de proteção, ele tem que entender a realidade da nossa sociedade, né? E esse olhar simplista para enxergar que mulher são só mulheres com sexo biológico feminino, vai contra tudo que nós temos buscado no quesito de igualdade, né? Identidade de gênero, e aí a partir disso, essa legislação ela passa também a ser aplicada a mulheres transexuais, com esse olhar pela identidade de gênero e a proteção a toda a condição de mulher e mulheres com as suas pluralidades. Segundo o que foi levantado pelo Ministério Público, a mulher se relacionou romanticamente com um cunhado do acusado. Desde então, Rafaela e Reinaldo tinham vários conflitos. Essa violência doméstica não significa somente o âmbito doméstico, porque nós falamos âmbito doméstico e intrafamiliar. Então, todo esse contexto, por exemplo, um vizinho, né, pode ser um agressor dentro da legislação Maria da Penha. Um ex-namorado pode ser um agressor dentro da Lei Maria da Penha. Então, todas as pessoas que estão no seu círculo, seja de forma interna ou de forma externa, que pratiquem qualquer tipo de violência contra uma mulher, elas podem sim ser enquadradas como agressores dentro da legislação, que é a Lei Maria da Penha. O crime aconteceu na noite de sábado, 28 de janeiro, à véspera do Dia da Visibilidade Trans. Resultado da luta de um grupo de ativistas transgêneros, a data celebra o orgulho, a conscientização e a resistência de trans e travestis do Brasil todo. Reinaldo foi de bicicleta até o bar onde Rafaela estava, na rua João Simão, no bairro Cristo Redentor. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Armado com uma faca, ele persegue a vítima que tenta fugir para dentro do comércio. Mesmo perto de um grupo de pessoas, o acusado dá vários golpes em Rafaela, que cai no chão. A mulher chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas morreu enquanto era atendida no pronto-socorro. O assassino de Rafaela foi encontrado pela polícia militar horas depois da morte dela. No domingo, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante de Reinaldo foi convertida em preventiva. Para esse advogado, a justiça tem agido de forma rápida para condenar o culpado pela morte da mulher. Segundo ele, muitas vítimas de casos similares não têm a mesma sorte. O nosso país ele não tem legislações específicas para a comunidade LGBTQIAP+. Existe um projeto em trâmite, que é o Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, que está parado em uma das comissões desde 2018 e que poderia ser um marco, né, para que a gente mudasse um pouco as condições que são apresentadas. Mas é muito difícil a gente falar sobre direitos humanos para a comunidade LGBTQIAP+, se nós não temos legislações que garantam, porque boa parte dos direitos que foram adquiridos foram perante o STF. A denúncia contra Reinaldo, enviada ao Ministério Público, deverá ser analisada por um juiz. Em breve, uma audiência será marcada para ouvir as testemunhas do crime e para determinar se o acusado vai ou não a júri popular. Ainda muito abalada, a família de Rafaela não quis comentar sobre o caso. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. E quando nós abordamos a comunidade LGBT,
são violências que continuam sendo perpetradas. Mesmo com toda a resistência, todo o diálogo, os mecanismos que nós temos hoje, como, por exemplo, hoje a homotransfobia é crime, né? Equiparado a racismo. E mesmo assim, nós ainda temos estrutural na nossa sociedade esse ódio, esse preconceito instaurado a essa comunidade. Então, em consequência, ao ponto de uma pessoa ser vítima, né, de um homicídio um dia antes de uma data que seria um marcador para garantir direitos humanos a essa comunidade. Então, realmente é bem complexo, né, lidar com isso diariamente e saber que nós temos esse olhar como se nós não estivéssemos evoluindo, infelizmente. O cara ia fazer isso sendo dia, não sendo dia. Tantas mulheres perdem a vida assim também. E não tem nada desse negócio de data, né? É óbvio que a data serve para você ter um marco de luta, de conquista. Não estou dizendo que não. Mas assim, um cara que está disposto a matar o outro, ele não quer nem saber. Ele quer ir lá e fazer como ele fez aí, ó. Brutalidade, né? Eu estava assistindo essas imagens. Cada vez que você assiste, você repara em um detalhe diferente, né? A monstruosidade como ela foi morta é uma coisa surreal, né? Nós não conseguimos contato com o advogado de Reinaldo.